tudo bom? Hoje nós teremos uma nova aula de história e o assunto de hoje é muito legal. Segunda Guerra Mundial. A periodização entre 1939 e 1945. Mas antes de mais nada, uma questão chama atenção. Por que os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos permitiram o avanço da teoria nazista, da teoria fascista, durante o que antecede o conflito? Pensem. Você sabia também que o Brasil veio a participar da Segunda Guerra? Batalha de Monte Castelo, famosíssima. Getúlio Vargas fez uma aliança com o presidente americano Roosevelt e mandou tropas para lá. 1944, o Brasil é o único país realmente que capturou uma divisão inteira da Alemanha. Orgulho de nossos pracinhos, né? Quando chegamos na Itália, saindo de Nápoles, fomos direto para Livorno, não no norte, quase chegando na metade da Itália para frente, na chamada, onde havia a linha de combate já, né? Porque os americanos já tinham passado na nossa frente, estavam lá nos arredores de Pisa, onde tinha um bosque chamado Sorre, a 4 quilômetros de Pisa. Então lá, nesse bosque, à esquerda do bosque, num terreno muito arenoso, acampava 5 mil homens. Cada navio tinha 5 mil homens. Então cada escalão acampava lá. E eu, que fui para o segundo escalão, né, teve 5 escalões. 5 vezes 5, 25. Então, 25 mil homens do exército brasileiro estiveram na Itália. Eu fui com o segundo escalão. O primeiro escalão lá chegou no dia 16 de julho de 44. O povo fascista, não o povo em geral, mas o povo fascista, aqueles que estavam impregnados da política ditatorial fascista de Mussolini, se encontrassem um soldado aliado, fosse americano, ou brasileiro, ou francês, ou polaco, com quem a gente se encontrava muito lá, eles surravam até matar. Quando eu vim no retorno ao Brasil, veio do meu navio de retorno um soldado meu, que eu tenho até fotografia dele ainda no navio, ele sentado de bengala, muleta, porque foi um desses atacados pela raiva fascista de elementos politicamente, não é mesmo, empolgado com a ditadura de Mussolini. Eu fui vítima de uma dessas minas antitanques. Num comboio de engenharia, 12 caminhões, eu estava no 12º caminhão, o último caminhão. Ouvi o caminhão levantando com aquela explosão e inclinando para cair fora da estrada. Digo, eu salto, 22 anos, e caio de pé na estrada. Sabe que o meu pensamento foi muito lerdo diante do acontecimento. Eu me acordei 18 horas depois no hospital de cirurgia americana no sul da Itália. Mais ou menos a uns 200 quilômetros desse local. Nós acampados em Pisa não podia acender cigarro, assim, à noite, porque lá a gente escutava a 40 quilômetros do front o troar dos canhões. Certo? E como era já nevado, mês de dezembro, então os ataques recíprocos do alemão para o Brasil, brasileiro para a Alemanha, foram sustados. Não pode, que a neve
É como se fosse um lamaçal branco. E ninguém corre num lamaçal, não, né? Então, ficava durante a noite a artilharia alemã atirando, de 5 em 5 minutos, mais ou menos, tiro chamado de inquietação da artilharia, para dizer, estamos acordados. E a nossa artilharia respondia, também de 5 em 5 minutos, atirando, nós também estamos acordados. Então, e assim, foi passando esses meses de inverno, até que, em fevereiro, né, foi desencadeado o ataque ao Monte Castelo. Então, nós chegando lá, a canção dos missionários nada mais é do que uma apresentação brasileira ao estrangeiro, dizendo, você sabe de onde eu venho? É de uma terra que eu tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando o jeito de um enorme coração. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas, do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Venho do verde e amarelo. Venho do verde e do amarelo mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas, que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. E aquele estribilho, por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Obrigado. Bom, o que nós vamos falar agora é um pouquinho do que vai levar ao conflito. Atenção para isso, porque as causas da Segunda Guerra são primordiais e elas voltam um pouco atrás no tempo. A Primeira Guerra Mundial, na verdade, terminada em 1918, ela simplesmente semeou a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, uma primeira característica que causa a Segunda Guerra Mundial foi a crise econômica de 1929, que levou o problema capitalista para vários países, não só Estados Unidos, como Europa, que já estavam afetados pela Primeira Guerra Mundial. Bom, outra causa, também ligada à crise de 29, é a ascensão de regimes totalitaristas ou totalitários. A ascensão de regimes totalitários está colocando no poder Mussolini na Itália, Adolf Hitler na Alemanha, o nazismo, o fascismo, o expansionismo japonês. O Japão, ele invade por volta de 1931 a região da Manchúria, uma região pertencente à China. O expansionismo italiano, a Itália vai invadir, tudo bem, com a ajuda da Alemanha, mas vai invadir a região antigamente chamada de Abissínia, hoje Etiópia. As tropas italianas necessitaram, sim, de ajuda alemã para poder conter a resistência etíope. Mas, acima de tudo, o ponto mais interessante dessas características que levam à Segunda Guerra foi o expansionismo alemão. Este, sim, é um ponto crucial. A Alemanha invade uma região fronteiriça, que era uma zona neutra desde a Primeira Guerra Mundial, denominada Renânia. Outra parte desse expansionismo alemão é a anexação da Áustria, algo que nós chamamos de Anschluss. Esse termo esquisito significa a Áustria sendo anexada pela Alemanha. Uma outra região é a região dos Sudetos, que antes era pertencente à Tchecoslováquia. Porém, os alemães invadem com a desculpa do expansionismo vital, com a desculpa que naquela região existia a população germânica. Interessante isso. Porém, esse expansionismo alemão, ele é um pouco parado numa conferência, chamada Conferência de Munique, datada de 1938,
onde nações como Inglaterra e França decidem aceitar que a Alemanha tomou, verdadeiramente tomou, o território dos Sudetos, mas fecha um acordo com Adolf Hitler, dizendo que ele não poderia mais tomar territórios. Hitler aceita e assina o acordo. Você já imaginou o que ele vai fazer? Não? Então espera só um pouquinho que você vai ver isso. Bom, o interessante é uma coisa que se forma também durante os primórdios, o início desse conflito. Dois blocos de aliança, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança formada pelos famosos países do eixo, o famoso Roberto. O que é isso? Roma, Berlim, Tóquio. A aliança feita entre a Itália de Mussolini, a Alemanha de Adolf Hitler e o Japão do imperador Hirohito. Interessante, né? Uma outra causa da Segunda Guerra ocorreu entre 1936 e 1939. É a famosa Guerra Civil Espanhola, que levou ao poder na Espanha o totalitarista Francisco Franco, implantando um regime chamado o franquismo. Porém, lembra daquela conferência de Munique? Lembra? Na qual Hitler assinou dizendo que não tomaria mais territórios? Pois bem, no ano de 1939, Hitler fecha um acordo com a União Soviética, chamado Pacto Germânico-Soviético, que é um acordo de paz, e projeta suas tropas em direção à Polônia. No dia 1º de setembro de 1939, com Adolf Hitler e a sua Alemanha invadindo a Polônia, era iniciada a Segunda Guerra Mundial. As fases da Segunda Guerra Mundial são 3, segundo a maioria dos historiadores. A primeira fase, entre 1939 e 1941. A segunda, entre 1941 e 1944. E já a terceira, fechando o conflito mundial, entre 1944 e 1945. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos assistir um vídeo da invasão de Hitler na Polônia?